para calcular determinante de qualquer matriz 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. A gente costuma usar esse teorema para de 4x4 para cima, porque para 3x3 o determinante a gente costuma usar a regra de Sarros, mas nada impede que a gente use o que eu vou explicar aqui. Um determinante de uma matriz 2x2 também é possível fazer o que eu vou explicar agora. Só que para nós é muito simples aquele dispositivo de multiplicar a diagonal principal menos a multiplicação da diagonal secundária, né, dos elementos da diagonal secundária. Então a gente acaba não fazendo esse teorema para calcular determinante de matriz 2x2 nem 3x3, porque tem dispositivos específicos para esse tipo de matriz, para calcular o determinante desse tipo de matriz, mas nada impede que a gente faça o que eu vou explicar. Então vamos lá. Então o teorema de Laplace funciona da seguinte forma. Você escolhe uma linha ou coluna, como eu disse, você escolhe uma fila. Quando a gente fala fila, você tem que entender linha ou coluna, tanto faz. Então pode ser a primeira, segunda, terceira ou quarta linha, qualquer uma das quatro. E pode ser a primeira, segunda, terceira ou quarta coluna, de novo, qualquer uma das quatro colunas. Caso o determinante que você for calcular, né, da matriz que você for calcular, tiver linha ou coluna com vários zeros, você tenta escolher essa linha ou coluna que tenha mais zeros. Por quê? Isso significa que você vai fazer menos contas. Qualquer linha ou qualquer coluna que você escolha, no resultado final, obviamente, vai dar igual. Se o Yuri escolher a primeira linha, o outro aluno escolher, a Giovana escolher a última coluna, o outro escolher a terceira linha, o outro escolher a terceira coluna, no final, a resposta final, né, o determinante, vai ser igual de todo mundo, obviamente. Porém, quem escolher uma linha ou uma coluna que tenha mais zeros, se é que o determinante que você está calculando, né, possui uma matriz com zeros. Se não possuir, o trabalho vai ser igual. Mas caso ela possua, quem escolher a linha ou coluna que tiver mais zeros, vai fazer menos contas, tá? Então, nesse nosso caso, a gente poderia escolher a primeira linha, tem um zero, significa que eu vou ter uma facilidade para calcular. A segunda linha, a mesma coisa, a terceira linha, a mesma coisa, a quarta linha, ela tem 2 zeros, então vai ser mais fácil de eu calcular esse determinante, usando esse teorema, se eu escolhesse a quarta linha, porque tem 2 zeros, significa que eu vou fazer menos contas. Caso eu escolha a primeira coluna, tem um zero. A segunda coluna tem 3 zeros. A terceira não tem nenhum e a quarta tem 1. Então, assim, analisando as linhas e as colunas, eu reparo que a segunda coluna tem 3 zeros. E eu disse, quanto mais zeros, menos cálculos. Vocês já vão entender o porquê. Então, eu vou escolher a segunda coluna. Então, para usar, né, para fazer esse determinante, eu escolho uma linha ou coluna e eu vou escolher a segunda coluna. Aí, como que fica o determinante segundo esse teorema, que é conhecido como Teorema de Laplace, tá? Teorema de Laplace. Então, é assim. Eu escolhi a segunda coluna, então eu vou pegar o primeiro elemento da fila que eu escolhi, no caso da segunda coluna, que é o zero, e multiplicar pelo seguinte cálculo, que na verdade é o cofatorinho. É menos 1, que é uma fórmula do cálculo do cofator. Então é assim, ó, é esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento vezes o cofator dele. Cada elemento da matriz tem o seu cofator. Então, já vou estar ensinando a calcular cofator, que vai me servir para depois calcular a matriz inversa. Então, assim, ó, esse elemento é o zero. Vai multiplicar pelo cofator dele. Quem que é o cofator dele? É menos 1, sempre, elevado à linha mais a coluna que esse zero pertence. Esse zero pertence à primeira linha e à segunda coluna. Vezes o determinante, que eu obtenho quando eu elimino a linha desse elemento, né, desse zero, então eu elimino a linha dele, e elimino a coluna, e pego o que sobra. Se eu tirar essa linha e tirar essa coluna, vai sobrar menos 1, 1 e 2, né? Menos 1, 1 e 2, tirei a linha, tirei a coluna. Menos 1, 1 e 0. E 0, 1 e menos 1. Mais, então, ó, esse 0, que é esse elemento, vezes o cofator dele. O que é o cofator dele? É menos 1 elevado à linha desse 0 mais a coluna, vezes o determinante, tirando a linha e tirando a coluna do 0. Mais o segundo elemento, que também é um 0, vezes o cofator deste elemento. O que é o cofator dele? Menos 1
elevado à linha dele, que é 2, mais a coluna, que é 2, vezes o determinante, que eu obtenho tirando a linha desse zero e tirando a coluna. Né? Desse zero eu tiro a linha e tiro a coluna. Então, sobra 1, 2, menos 1. 1, 2 e menos 1. O que eu fiz? Tirei a linha e tirei a coluna. Então, sobra menos 1, 1 e 0. Linha e coluna, 0, 1 e menos 1. Mais, então, vai somando. Esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento que é o número 1, vezes o cofator dele. O cofator dele é menos 1, elevado à linha dele, que é 3, mais a coluna, que é 2, vezes o determinante, tirando a linha desse 1 e a coluna do 1. Então, tirando a linha e a coluna, sobra 1, 2, menos 1. Então, tirei a linha e a coluna. Sobra 1, menos 1, 1 e 2. E linha e coluna, 0, 1, menos 1. Mais esse elemento, que é o 0, vezes... Vou fazer um vezes aqui assim. Esse elemento 0 vezes o cofator dele. O que é o cofator dele? Menos 1, elevado à linha do último 0 lá, que é a linha 4 e a coluna 2. E o determinante, que eu obtenho tirando essa linha e tirando essa coluna. Então, sobra 1, 2 e menos 1. Menos 1, 1 e 2. Menos 1, 1 e 0. Então, aquele determinante 4 por 4, ele vai ser calculado dessa forma. Eu escolho uma linha ou coluna. No caso, eu escolhi a coluna. Aí eu pego esse elemento que está aqui, multiplico esse elemento pelo cofator dele. O que é o cofator? É menos 1 elevado à linha mais a coluna desse elemento, linha 1, coluna 2, vezes o determinante que eu obtenho quando eu tiro a linha desse 0 e tiro a coluna. Pego o restante, vai dar um determinante. Mais esse elemento vezes o cofator dele. Mais esse elemento vezes o cofator dele, mais esse elemento vezes o cofator dele. Oh, meu Deus. Certo? Por que é interessante a gente escolher uma linha com bastante zeros, né? Caso exista? Porque... Hã? O cofator sempre vai ser menos 1? Sempre. O cofator do elemento é menos 1 elevado à linha mais a coluna do elemento que você está calculando o cofator, vezes o determinante, tirando a linha e a coluna do elemento que você está calculando o cofator. Ok. Tá bom? Só que aí o que acontece? O determinante é um número. Vezes menos 1 elevado a 3 vai dar um número. Vezes 0, isso aqui vai dar 0. Mesma coisa para cá. O determinante é um número, multiplicado por menos 1 a quarta dá um número, multiplicado por 0 fica 0. 0 vezes aqui também dá 0. Então, conclusão. Esse determinante dessa matriz 4x4, da forma que eu escolhi, usando o teorema de Laplace, vai ser só esse cálculo. Essa conta vai dar o resultado desse determinante. Então, aqui, menos 1 elevado a 5, né? 3 mais 2 é 5. Menos 1 elevado a 5 é menos 1. Menos 1 vezes 1, então essa parte do cálculo aqui, ó, nesse caso, vai dar menos 1. Então, porque menos 1 a quinta é menos 1. Vezes 1 dá menos 1. Então, tudo isso dá menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes esse determinante. Esse determinante é um determinante 3 por 3, que eu posso fazer utilizando a regra de Sarros. Então, vai ficar o seguinte, né? Menos 1, que seria essa conta, vezes esse determinante. O determinante 3 por 3, você copia duas colunas e faz os produtos, né? A gente, depois que pega um pouco de prática, a gente não faz isso. Então, a gente já faz direto aqui. Então, esse produto dá menos 1. Soma com esse produto que dá 0. Então, pega uma paralela, né? Com o último, dá 0, porque vai multiplicar por 0. E esse produto aqui, menos 1, 1 e menos 1, dá 1. E depois a gente faz esse produto aqui, que dá 0, porque tem um 0, uma paralela com esse último, então 1, menos 1, 2 e menos 1. Aqui dá menos 2, vezes menos 1 dá 2 positivo, só que esses a gente muda o sinal.
E aqui dá 1 vezes 2, vezes 1 dá 2, também muda o sinal, fica menos 2. Isso, na verdade, é a mesma coisa que copiar as duas colunas e fazer os produtinhos lá segundo a regra de Sarros. Então, aqui vai ficar menos 1 mais 1, como está somando, é 0. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Conclusão, o determinante daquela matriz 4 por 4, né, aquele determinante, no caso, vale 4. Isso é o teorema de Laplace. E aí, nesse teorema de Laplace, então, a gente já viu como calcular o determinante. Essa conta aqui, que eu não fiz, porque ia multiplicar por 0, essa conta toda, esse resultado, seria o cofator desse elemento 0. Toda essa conta aqui seria o cofator desse elemento 0. Essa conta aqui, que no caso aqui dentro do parênteses deu o quê? Deu menos 4, né? Vezes esse menos 1, dá mais 4. É o cofator desse número 1. E essa conta que eu não fiz seria o cofator do 0. Então, cada elemento tem um cofator. E aí, para calcular a inversa, a gente usa esse artifício de calcular a matriz dos cofatores, que é calcular o cofator de cada elemento, para montar uma matriz com esses cofatores, e aí a gente chama de matriz dos cofatores, calcula a transposta dessa matriz e chama de adjunta. E essa matriz adjunta a gente usa para fazer a inversa, que é o melhor caminho do que ficar resolvendo sistemas, como a gente viu a semana passada. Entenderam um pouco aí como calcular um determinante de matriz maior que 3, né, de ordem maior que 3, usando o teorema de Laplace? Sim, tranquilo, professor. Tranquilo, Yuri? Professor, então, se pegasse só aquele 1 lá, bastava fazer só ele. Onde tivesse 0, nem fazia. Exato, porque vai dar um número, mas vai multiplicar por 0, né? Então, por isso que é interessante, se a matriz tiver zeros, você escolher linha ou coluna que tenha zeros, porque evita de fazer o cálculo. Onde tem zero, você não precisa fazer, porque vai multiplicar por 0, vai dar 0. Ou não preciso, exatamente, não preciso nem fazer. Eu fiz para vocês entenderem por que é interessante escolher zeros. Porque vai ficar um número vezes 0. Obviamente dá 0, então não faço. Mas se eu tivesse escolhido, por exemplo, qual que era pior aqui, a terceira coluna, eu teria que fazer várias contas para chegar aqui no final ia dar 4, mas eu faria várias contas. Bom, então, é assim que a gente calcula determinante de matrizes de ordem maior que 3, usando esse teorema, conhecido como teorema de Laplace. Aí, então, isso eu fiquei, acho que, de explicar semana passada, né? Então, esse é acho que é o único determinante que tem de matriz maior do que 3 por 3 lá na lista, que é o exercício 2, na verdade. Eu pus 1 aqui, ó, mas aqui é exercício 2. Aqui é exercício 2, é o único que tem uma matriz 4 por 4. Daí começa com determinantes de matriz 2 por 2 e alguns 3 por 3, que é para usar a regra de Sarros. Agora, a matriz inversa, que é o exercício seguinte da lista... Professor, Oi? rapidinho. Eu fiz esse exercício resolvendo de outra forma. Queria saber se Laplace é o jeito mais prático. Porque o que eu fiz foi pegar a primeira linha e a primeira coluna e fazer, por exemplo, 0 menos para... Aí vai formar uma matriz 3 por 3, né? Você fez uma coisa que chama regra de Chió. Isso, exatamente. Que escreve Chió, né? C-H-I-O. Eu também fugi o nome. Também. Chega a ser mais fácil? Eu acho que... mesma coisa. Eu acho que talvez o pessoal se confunde um pouco, talvez. Mas, assim, vai depender de cada um. Na hora de fazer esse número menos o produto, sabe, na linha e na coluna que você tem que ficar fazendo, eu acho, mas, assim, dá na mesma. Eu acho que dá na mesma. Pode fazer, mas eu acho que Laplace é um pouco mais fácil, assim, porque não tem muito segredo. Você escolheu linha ou coluna, né, uma fila, aí é o elemento vezes o cofator, mais o elemento vezes o cofator, mas, sabe, não precisa ficar fazendo esse menos o produto da linha pela coluna. Porque você acaba montando... O que você fez, a gente chama de abaixamento de ordem. Isso. Essa regra de que, você pega uma matriz de uma ordem e você, aplicando essa regra, você acha um determinante de uma matriz 1 grau menor, que é equivalente ao que você estava fazendo. Entendeu? Então, assim, quando você fez a regra de que, você achou um determinante, você caiu num novo determinante, só que 3 por 3. Deu pra fazer Sarros, né? Isso, porque você abaixou a ordem que a gente fala.
entendeu? Pode Beleza. ser feito, mas eu acho que Laplace é um pouco mais fácil de entender. Acho. Aham. Mas fica à vontade. Pode usar. Obrigado, professor. Tá bom? Tranquilo. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Professor, quando for fazer essa regra de Laplace, Aham. pode escolher tanto uma linha como uma coluna? O que você quiser. A gente fala, escolhe uma fila. Quando fala fila, pode ser linha ou coluna, é independente. Ok, obrigada. Ah, de nada. A única vantagem é escolher uma linha ou coluna que tenha zeros, se existirem, né? Porque às vezes só tem número sem ser zero. Aí beleza, aí é independente a escolha. Mas se tiver zero, se você escolher a linha que tiver, ou coluna, né, que tiver mais zeros, significa menos cálculos. Porque, veja, eu deixei de fazer um monte de conta, porque eu falei, ó, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero. Mas podia escolher qualquer linha ou coluna, sim. Só essa dúvida? Eu vou fazer matriz inversa para a gente entender, e aí depois, se vocês quiserem, eu faço um determinante de uma matriz 3 por 3, usando Laplace, só para ver que também dá certo. Só que podem usar a regra de Sarros, mas só para ver como, mais um exemplo usando Laplace, só que aí para um determinante 3 por 3, por exemplo. Pode ser usado para qualquer determinante, né? Então, vamos lá. Matriz inversa é o seguinte. Deixa eu tirar esse fone aqui. Ó, matriz inversa, a ideia que eu tinha falado semana passada é assim, ó. Uma matriz multiplicada pela sua inversa quando existir vai dar igual à identidade. Isso é a ideia básica. Então, qualquer matriz que possua inversa e você multiplica ela pela sua inversa, obviamente, então o resultado vai ser a matriz identidade. Então, só existe inversa de matriz quadrada. Então, se a matriz A é 2 por 2, a inversa dela, se existir também, é 2 por 2, e o produto das duas, né, da matriz A pela sua inversa, vai ser a identidade de ordem 2. Se a matriz A for 3 por 3, a inversa também é 3 por 3, e o produto dessas duas matrizes vai ser a matriz identidade de ordem 3 e assim por diante. E se você usar essa ideia, dá certo, só que você cai num sistema. Acho que a gente chegou a fazer isso a semana passada. E aí fica um pouco trabalhoso. Então, o que a gente faz? A gente acaba aplicando uma fórmula, que é a seguinte. A matriz inversa pode ser obtida... Deixa eu tirar o fone. A matriz inversa pode ser obtida fazendo uma conta assim, ó. 1 sobre o determinante da matriz, vezes, eu vou chamar de A barra. Essa matriz A barra é o que a gente chama de matriz adjunta. E o que é essa matriz adjunta? Ela nada mais é que a matriz dos cofatores transposta. Então, a linha, que eu estou chamando de a linha aqui, é a matriz dos cofatores. Então, a ordem é assim, você pega a matriz, que você quer calcular a inversa, aí você calcula o determinante da matriz. A primeira coisa que você faz é calcular o determinante. Se o determinante for diferente de zero, a matriz possui inversa. Caso o determinante seja zero, não tem inversa, porque você não vai conseguir fazer divisão por zero. Então, isso já é um jeito de você saber se uma matriz é inversível ou invertível, tanto faz, usar qualquer palavra, ou não. Então, se o determinante der zero, a matriz não possui inversa. E se a matriz não possui inversa, a gente chama ela de matriz singular, se ela não tiver inversa. Então, a gente pode escrever assim, que a matriz A, ela é singular se ela não tiver inversa. Só que ela não vai ter inversa, né? Então, C e somente C, o determinante dela for igual a zero. Ou seja, a matriz não tem inversa, ou seja, é singular, se o determinante for zero. Por outro lado, se o determinante de uma matriz é zero, ela é singular, ela não tem inversa. Por isso que usa esse símbolo C e somente C, quer dizer, vale daqui para lá, então se ela é singular, então o determinante é zero, e vale de lá para cá. Ou seja, se o determinante é zero, então ela é singular. Por isso que a gente usa esse símbolo, que a gente lê C e somente C, que significa que vale a saída e vale a volta. Beleza? Então, se a matriz é singular, o determinante é zero, fato. A volta, se o determinante é zero, então ela é singular. Isso é uma definição.
Então, quando alguém falar matriz é singular, você já sabe, não tem inversa. E também você já sabe, o determinante dessa matriz é zero. Tá bom? Se o determinante for diferente de zero, então ela tem inversa. E o que você faz? Primeira coisa é achar esse A', que é a matriz dos cofatores. Então, você vai calcular o cofator de cada elemento. Aí você vai montar os cofatores numa matriz. Então, cada elemento tem um cofator. Aí você vai pegar, calcular o cofator individual de cada elemento e colocar tudo numa matriz, que você vai chamar de matriz dos cofatores, que é essa que eu estou chamando de A'. Se você fizer a transposta da matriz dos cofatores, ou seja, se as linhas virarem coluna, né? Se montar uma nova matriz onde a linha vira coluna, você está fazendo a transposição. Então, você pega a matriz dos cofatores e faz a transposta. Aí você vai ter o A', que eu chamo de matriz adjunta. E aí, essa matriz multiplicada pela inversa do determinante é a matriz inversa. Então, nós vamos começar fazendo uma inversa de uma matriz 2 por 2. Então, vou inventar aqui uma matriz A, que vai ser o seguinte, ó, vou fazer uma matriz assim, ó, 1, 2, 5 e 2. Aliás, vou fazer até mais, fazer diferente. 7 e 2. Então, 1, 2, 2 e 7. Aliás, vamos fazer até assim, ó. Menos 2, por alguém negativo. Então, vou fazer a inversa dessa matriz. Uma matriz 2 por 2. Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu calculo o determinante dessa matriz. Bom, o determinante, então, é 1, 2, menos 2 e 7. Ó, esse aqui é o símbolo de matriz que eu tinha comentado a semana passada, e esse é o símbolo do determinante. Então, o determinante da matriz A é esse produto que dá 7, menos esse produto que dá menos 4. 7 menos com menos é mais, então fica 7 mais 4, que é 11. Se o determinante deu 11, então a matriz possui inversa. Então, o que a gente faz agora? Se ela tem inversa, eu vou calcular a matriz dos cofatores. Então, eu vou calcular o primeiro cofator. Vou chamar assim, ó, A11'. Porque o A11 é o elemento da matriz A que está na primeira linha e primeira coluna. Como é a matriz dos cofatores, que eu estou indicando com uma apóstrofe, então vai ficar A11'. Quer dizer, o cofator do elemento A1. Então, o cofator é menos 1, elevado a 1 mais 1, vezes o determinante que eu obtenho eliminando a linha 1 e a coluna 1. Só que se eu eliminar a linha 1 e a coluna 1, sobra só o 7, certo? A linha 1, coluna 1. Tira a linha 1 e a coluna 1, sobra só o 7. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes o determinante é só o elemento, que é 7. 7 vezes 1 dá 7. Aí eu vou calcular o cofator A12. O que é o cofator A12? É o cofator do elemento que está na primeira linha e segunda coluna, que é esse aqui. O que é o cofator dele? É menos 1, elevado a 1 mais 2, vezes o determinante, tirando a linha 1 e a coluna 2. Se eu tiro a linha 1 e a coluna 2, sobra o elemento menos 2. Aqui não é módulo, como eu já tinha alertado a vocês, é o determinante. Determinante de um único elemento é o próprio elemento. Então, esse determinante dá menos 2. Só que menos 1 ao cubo é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 2. Isso vai dar 2. Aí eu vou calcular o cofator do 1, 3. Não, não tem 1, 3. Tem 2, 1. Não tem uma linha e 3 colunas. Tem o da linha 2, coluna 1. É esse aqui. Linha 2, coluna 1. O que é o cofator dele? Menos 1, elevado a 2 mais 1, vezes determinante, tirando a segunda linha e a primeira coluna, que é o 2. Só que menos 1 ao cubo é menos 1, vezes 2, dá menos 2. E o último cofator do 7 é o cofator da posição 2, 2. Então, é menos 1, elevado a 2 mais 2, vezes o determinante, tirando a linha 2 e a coluna 2. É 1. Menos 1 à quarta é 1, vezes 1, é 1. Então, calculei o cofator desse elemento, desse elemento, desse elemento, desse elemento. Aqui estão os cofatores. Esse é um cofator, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Aí eu monto uma matriz, que é essa matriz A', que é a matriz dos cofatores.
A matriz dos cofatores vai um cofator. Então, quem é o cofator da posição 1, 1? É o 7. Quem que é o cofator da posição 1, 2? É o 2. Quem que é o cofator da posição 2, 1? É o menos 2. Quem que é o cofator da posição 2, 2? É o 1. Então, essa é a matriz dos cofatores, que é esse A'. Se eu fizer a transposta dela, a transposta dos cofatores é a adjunta. Vou fazer aqui em cima. Então, a matriz adjunta, ela é a matriz dos cofatores transposta. Ou seja, essa linha, 7 e 2, vai virar a coluna. E a linha menos 2 e 1 vai virar a segunda coluna. Então, veja, eu já estou aqui, ó, já fiz o A barra, que é a matriz adjunta, transposta dos cofatores. Então, agora é só fazer 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta, que é aquela lá. Resumo, então, matriz inversa desse exemplo. Então, quem é a matriz inversa? É 1 sobre o determinante. Então, 1 sobre determinante que deu 11, vezes a matriz adjunta, que nesse exemplo deu 7, menos 2, 2 e 1. E o que é, né, como que faz multiplicar uma matriz por um número? Você multiplica cada elemento pelo número. Então, a matriz inversa vai ser 1 onzeavos vezes 7, dá 7 sobre 11. Menos 2 vezes 1 onzeavos, dá menos 2 sobre 11. 2 vezes 1 sobre 11, dá 2 sobre 11. 1 vezes 1 sobre 11, dá 1 sobre 11. E aí, essa é a matriz inversa da matriz A que eu dei. Então, esse é o método para calcular a matriz inversa. Ó, a matriz A, primeira coisa é calcular o determinante. Não deu 0, então a matriz tem inversa. Segundo passo, calcular os cofatores. Cofator desse, tá aqui, fiz o cálculo, deu 7. Cofator desse, deu 2. Cofator desse, deu menos 2. E cofator desse, deu 1. Monto isso tudo numa matriz, tenho a matriz dos cofatores. Faço a transposta, tenho a matriz adjunta. 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta é a matriz inversa. E aí? É, já é mais trabalhoso, né? Mais tranquilo. Por sistema também, né? Oi? Pode fazer por sistema também, né? Pode fazer por sistemas também. Eu acho que você vai 2 por 2, não, mas se a matriz for 3 por 3, você vai se complicar, mas você pode. Fica à vontade. Sistema da... Professor, Oi? você poderia repetir essa regrinha para fazer os cofatores? Sim. Acabei me perdendo aí. Ó, a matriz é essa. Cada elemento tem um cofator. O que é o cofator? O cofator, ele é dado pela posição, não pelo elemento. Então, assim, esse carinha 1, ele está na posição 1, 1, que é a primeira linha, a primeira coluna. Então, o cofator, que é essa, eu chamei de A', né, que é o cofator, da posição 1, 1. Como que é o cofator dessa posição aqui, ó? É o menos 1 sempre, que é fórmula, elevado a linha mais a coluna, no caso 1 mais 1, vezes o determinante que você obtém quando você tira essa linha 1 e tira a coluna 1. Se você tirar essa linha e tirar essa coluna, sobra o 7. Então, fica um determinante só com 7. E o determinante com um único elemento é o próprio elemento. O que é o cofator desse aqui? Que posição que ele está? Linha 1, coluna 2. Então, o cofator da posição 1, 2 é menos 1 elevado a 1 mais 2, que é a posição, vezes o determinante, tirando a linha 1 e a coluna 2. Aí sobra o menos 2. Cofator 2, 1, da posição 2, 1. Menos 1 elevado a 2 mais 1, vezes o determinante, tirando a linha 2 e a coluna 1. Linha 2, coluna 1, sobra 2. E, por fim, o cofator da posição 2, 2, menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o determinante, tirando a linha 2 e a coluna 2. Se eu tirar a linha e a coluna, sobra 1. Aí aqui, ó, sempre, essa conta aqui sempre vai dar 1 ou menos 1. Então, assim, menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 à quarta dá 1. Se der 1, então 1 vezes o que der aqui é o que dá aqui, porque multiplicar por 1 não altera. Quando dá menos 1, é só mudar o sinal. Então, aqui dava menos 2, o determinante,
Muda o sinal, porque vai multiplicar por menos 1, dá 2. Aqui dá menos 1, né? Porque fica elevado à potência ímpar. Então dá menos 1. Aqui ia dar 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui dá 1, não muda nada. Então, aqui dava 1 vezes 1, 1. Esse menos 1 aqui elevado à linha mais a coluna, ele só serve ou para manter o sinal que estava, que não muda nada, que é multiplicar por 1, ou isso aqui dá menos 1, e aí ele muda o sinal do determinante da frente. Quando for menos 1 elevado à soma par, dá 1, não altera nada. Quando essa aqui for menos 1 elevado a essa soma for ímpar, essa potência vai dar menos 1. Aí ele vai mudar o sinal do determinante aqui. Ah, beleza, valeu. Eu vou fazer outra matriz inversa, uma 3 por 3 agora. Que eu fiz aqui inversa 2 por 2. Só uma coisa. O que acontece se eu pegar essa matriz A, que eu inventei aqui agora, e multiplicar pela inversa que eu achei? O que tem que dar? Identidade. Identidade. Como eu sei que vocês sabem tudo de multiplicação de matrizes, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver se eu consigo espelhar minha tela aí. Vocês estão vendo a lista de exercício ou não? Sim, Sim. sim, A lista de exercícios, né? sim. Tá. E agora vocês estão vendo aquele programinha lá que eu tinha mostrado? Sim. Beleza. Ó, a matriz A é a matriz que eu inventei, que era 1, 2, menos 2 e 7. Então, aqui é menos 2 e aqui é 7. A gente tem... Deixa eu diminuir aqui uma coisa. 1, 2, menos 2 e 7. A gente tem uma opção aqui de calcular a inversa. Aqui, ó. A inversa, ó. 7 sobre 11. Tá aqui, né? Olha lá, ele fez 7 sobre 11 no software. Menos 2 sobre 11, 2 sobre 11 e 1 sobre 11. Então, tá certo o que eu fiz. O que a gente pode também fazer é pegar essa matriz B e colocar os resultados lá que eu achei, né? Então, era 7 sobre 11. O outro era menos 2 sobre 11. Aqui era 2 sobre 11. E aqui, 1 sobre 11. Chamar essa de matriz B. E aí, aqui, ó, A vezes B. Olha lá, ó, A vezes B, ó, o que que deu? A matriz A vezes a matriz B. Ó, 1, 0, 0, 1. A identidade, como tinha que ser. No caso, a identidade de ordem 2. Então, só comprovando aí que a gente não errou os cálculos e fez corretamente o cálculo da matriz inversa. Conseguiram ver? Então, assim, se vocês calcularem uma inversa e aí quiserem saber se está certo, é só multiplicar o que você achou pela matriz que você tentou inverter. Esse produto tem que dar identidade, né? Então, você pode usar o software, de repente, digita a matriz que você tinha, digita a inversa que você achou e pede para fazer o produto. Se não der identidade, você errou alguma conta. E também tem a opção aqui de achar a inversa direto, né? Como eu coloquei aqui. Aqui tem o determinante, ela deu 11, que a gente tinha feito. Cara, isso aqui é até sacanagem, né? Tipo, fica muito simples. Então, aqui o determinante, aqui o produto da matriz da inversa, aqui ele pedia inversa direto, que eu tinha feito. Mas vamos lá, vamos fazer no braço. Então, vamos fazer de novo. Então, agora eu vou fazer uma matriz 3 por 3. Na lista 2, deixa eu ver se aqui 4, menos 4, tá. Então, eu vou fazer agora um exercício até da lista, para poupar tempo para vocês. Na lista 2... O exercício 3 fala assim, verifique se as matrizes são invertíveis, quer dizer, se elas têm inversa, e em caso afirmativo, encontre a inversa. Aí tem uma matriz B, que é a seguinte, ó, eu vou escrever ela aqui. É menos 1, menos 2. Então, matriz B. Menos 1, menos 2, 3 e 4. Então, é para calcular, para ver se ela é invertível e para calcular a inversa. Bom, para ver se ela é invertível, a primeira coisa que a gente faz é calcular o determinante dela. Então, o determinante da matriz B vai ser menos 1 aqui, menos 2, 3 e 4. Fazendo o cálculo, é esse produto que dá menos 4, menos
esse produto que dá 3 vezes menos 2 dá menos 6. Ah, não, matriz B é 2 por 2, não quero essa. Que saco. Quero 3 por 3, eu falei, né? Tá, 1, 2, menos 1. Vamos fazer da matriz C, não sei se tem inverso, vamos ver. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e 5. Menos 1, 1 e 1. Então, vamos lá. Determinante dessa matriz. 1, 2 e menos 1. 1, 2 e 5. Menos 1, 1 e 1. Regra de Sarros, a gente copia a primeira coluna. Copia a segunda coluna. E aí, o que a gente faz? Esse produto aqui. Esse. E esse. A gente vai somar, então. Então, o primeiro produto, 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Vou somar. 2 vezes 5, 10 vezes menos 1 dá menos 10. E eu vou somar com menos 1 vezes 1 vezes 1, que dá menos 1. O próximo eu vou subtrair, né? Então, eu vou fazer esse produto e esse produto. Isso é a regra de Sarros. E vou fazer menos o resultado. Então, o primeiro produto, menos 1 vezes 2 vezes menos 1. Esse produto dá 2 positivo, né? Só que aí eu faço menos agora. Então, menos 2. 1, 5 e 1, esse produto dá 5. Então, agora é menos 5. E o 2, 1 e 1, esse produto dá 2, então agora é menos 2. Então, se a gente for calcular aqui, 2 aqui com menos 2 cancela. Menos 10 com menos 1 dá menos 11. Com menos 5, menos 16. Com menos 2 dá menos 18. Então, o determinante deu menos 18. Então, se deu diferente de zero, a matriz possui inversa. Aí, o que a gente faz? Calcula o cofator de cada elemento. Então, vou chamar de C11. O que é o C1? Menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes o determinante. Então, o cofator do primeiro elemento. Então, é menos 1 elevado à linha mais a coluna. Aí, o determinante. Tira a linha 1, tira a coluna 1. Se eu tirar a linha 1 e coluna 1, 2, 5, 1 e 1. 2, 5, 1 e 1. Ó, menos 1 ao quadrado, isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1. Então, 1 vezes o que der vai ser o resultado que der. Então, isso aqui não vou nem precisar considerar. Então, o determinante é 2, menos esse produto que é 5, isso dá menos 3. Esse é o primeiro cofator. Certo? Ó, então, aqui deu 1. 1 vezes o resultado aqui que é menos 3, fica menos 3. O cofator da posição 1, 2, 1, 2. O que é? Menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes determinante, tirando a linha 1 e tirando a coluna 2. Sobra o quê? 1, 5, menos 1 e 1. 1, 5, menos 1 e 1. Se eu tirar a linha 1 e a coluna 2. Agora vai ser o contrário, né? Menos 1 ao cubo, isso aqui vai dar menos 1. Então, o resultado que der aqui, eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes... Esse produto é 1, menos... Esse produto é menos 5. Então, aqui vai dar mais 5. Opa, deixa eu fechar aqui. Aqui vai dar mais 5. Com 1, 6 vezes menos 1, menos 6. E aí, eu vou fazer, então, todos os cofatores. Lembrar que o determinante deu menos 18. Aí eu vou fazer o cofator 1, 3. Linha 1, coluna 3. Então, menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes determinante. Tira a linha 1, tira a coluna 3, sobra 1, 2, menos 1 e 1. Então, o que é aqui? Menos 1 à quarta dá 1. Então, não preciso nem pensar aqui que vai ser 1 vezes, não vai mudar nada. Então, é só o determinante, que dá 1, menos, aqui dá menos 2. Isso é mais, isso dá 3. Estão acompanhando aí? Sim. C21. Oi? Sim.
que é o C21? A linha 2, coluna 1. Então, menos 1 elevado a 2 mais 1. Determinante, tira a linha 2, tira a coluna 1. Sobra 2 e menos 1, 1 e 1. Aí, o que você faz? Aqui, menos 1 ao cubo. É menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes esse produto que é 2, menos esse produto que é menos 1. Aqui dá mais. 2 mais 1 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Aí você vai calcular o C22. Então, vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes determinante tirando a linha 2 e a coluna 2. Se eu tirar a linha 2, que é essa, e a coluna 2, que é essa, sobra 1, menos 1, menos 1 e 1. 1, menos 1, menos 1 e 1. Menos 1 a quarta dá 1. Vezes, então 1 não altera nada. Então esse produto que é 1, menos esse produto que também é 1. 1 menos 1, 0. Deixa eu ir montando aqui a matriz, então, dos cofatores. Vamos lá, me ajudem aí. Na posição 1, quem que é o cofator? É o menos 3. Na posição 1, 2. É menos 6. Certo? Na posição 1, na posição 2, na posição 1, 3. 3. Então, eu estou montando a matriz dos cofatores, porque eu estou colocando os cofatores numa matriz. O cofator 2, 1, aqui é menos 3. O cofator 2, 2, aqui é 0. Agora eu vou apagar isso aqui que não cabe aqui na minha lousa. Eu estou agora no cofator C, esse aqui. Linha 2, coluna 3. Então, menos 1 elevado a 2 mais 3. Determinante, tira a linha 2, tira a coluna 3. Tira a linha 2, coluna 3. 1, 2, menos 1, 1. 1, 2, menos 1 e 1. O que deu aqui? Menos 1 a quinta é menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes esse produto é 1, menos esse produto é menos 2. Dá mais, 2 mais 1, 3, vezes 1 menos 3. Então, aqui é menos 3. Faltam 3 cofatores. Falta o C31, o C32 e o C33. Agora que era bom a aula presencial, porque eu ia falar vocês fazerem e eu ficava lá tranquilo, né? Então, aqui é menos 1. Aqui 3 mais 1, aqui 3 mais 2, aqui 3 mais 3. Determinante, determinante, determinante. Aqui, tira a linha 3, tira a coluna 1. Tira a linha 3, coluna 1, 2 menos 1, 2, 5. 2 menos 1, 2 e 5. Aqui, tira a linha 3, coluna 2. 1 menos 1, 1 e 5. 1 menos 1, o que é? Linha 3, coluna 2. 1 menos 1, 1 e 5. 1 menos 1, 1 e 5. Que é 1. Que é menos 1. E o 3, 3. Tira a linha 3, coluna 3. 1, 2, 1, 2. Menos 1 a quarta dá 1. Menos 1 a quinta dá menos 1. E menos 1 a sexta dá 1. Eu só vou fazer os que der negativo que muda o sinal. Então, aqui não muda nada. Dá 10, menos, aqui dá menos 2. Então, aqui é 12. Aqui vai dar menos 1 vezes, esse produto é 5, menos, esse produto é menos 1. 6 vezes 1, menos 6. E, por fim, 2 menos 2. Aí, uma vez que eu fiz a matriz dos cofatores, eu faço a transposta dela, que vai ser a adjunta. Como que é a transposta? A primeira linha vira a primeira coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. E a terceira linha
vira a terceira coluna. Pronto, fiz a transposta. Essa aqui essa é dos cofatores, essa é a transposta que a gente chama de adjunta. O que é a matriz inversa? A matriz inversa é 1 sobre o determinante. Quanto que tinha dado? 18? Menos 18. Menos 18? Isso. Então é 1. Então, vamos lá. 1 sobre o determinante vezes a matriz adjunta. Menos 3. Menos 3 e 12. Menos 6, 0 e menos 6. 3 menos 3 e 0. Quando eu multiplicar por 1 sobre 18, vai simplificar. Ó. 3 com 18 simplifica dá 6, e menos com menos dá mais. Então, aqui dá 1/6, certo? Ó. Esse menos com esse menos dá mais. 3 simplifica com 18, dividindo por 3. Aqui dá 1, aqui dá 6, né? Aqui a mesma coisa. O 12 e o menos 18, então vai ficar negativo. Se a gente dividir por 6, o 12 fica 2 e o 18 fica 3. Aqui, 1 sobre 18 negativo multiplicado por menos 6 fica positivo. Simplifica o 6 com o 18, fica 1/3. 0 vezes o número lá dá 0. Aqui também dá 1/3. O 3 simplifica com 18, só que aqui vai ficar negativo, menos 1/6. Aqui vai ficar positivo 1/6 e aqui 0. E aí, então, essa é a matriz inversa. Obviamente, se a gente multiplicar essa matriz pela matriz C, tem que dar a identidade de ordem 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0 na segunda linha e 0, 0, 1 na terceira linha. Bom, aí, agora, se você faz uma 3 por 3, dificilmente você não entende cofator, porque você tem que calcular tantos cofatores, são 9, que aí acaba, ou você entende, ou senão você vai ter que fazer para tentar entender. Pode falar. Pessoal? Professor, Oi. eu dei uma pesquisada quando eu fui fazer e vi um método bem interessante, que eu cheguei no mesmo resultado, que foi fazer o seguinte, copiar as duas primeiras colunas, aí você vai ter uma nova matriz, né? Aí você vai copiar as duas primeiras linhas lá embaixo. Aí você vai eliminar a primeira linha e a primeira coluna e vai multiplicar cruzado. Aí eu formo já direto a matriz adjunta. Que aí depois é só dividir pelo determinante. Aí chegou no mesmo valor. Determinante, na verdade, né? Aí eu cheguei nesse mesmo valor. Achei bem interessante. Sim, dá certo. Porque eu acho que acaba montando os cofatores automaticamente, não é? Só que aí se for 4x4. Então, aí acho que já não vale essa regra, né? Deve ser tipo uma sarros para inversa. Então, assim, o problema quando começa... Sim, você pode fazer. Mas o problema, às vezes, você começa a ficar pensando numa regra que só dá certo para um tipo de matriz, entendeu? Aí, tipo assim, esse conceito de 1 sobre o determinante vezes a adjunta, você viu, eu fiz 2 por 2, agora fiz um 3 por 3. Se você me pedir um 4 por 4, 5 por 5, vai dar certo sempre. Agora, isso que você está falando, tipo, vai dar certo, sei lá, 3 por 3. 2 por 2 também tem. O pessoal fala assim, você inverte a diagonal principal, muda a diagonal secundária, inverte e divide todo pelo determinante. Tem regra, assim, específica, sabe? Que você inventa para 2 por 2 é mais fácil ainda. Mas, assim, só funciona para aquele tipo de matriz, né? Tipo assim, você vai decorar uma regra que só vale 3 por 3, não vale 2 por 2. Aí você vai descobrir, tem regra. Daí você vai descobrir uma regra específica para 2 por 2. Aí você vai ficar com tanta regra, cara. É tipo decorar um milhão de fórmula, entendeu? Tipo, se você tem um conceito que dá certo para tudo, eu estou falando a minha ideia, mas você pode fazer. Se tem um conceito eu acho que dá melhor certo fazer uma tudo, para todas. beleza. Senão você vai decorar uma regra para 2 por 2.
Aí você decora uma regra para 3x3, aí já não dá certo para 4x4. Aí você começa a ficar com tanta regra, e em cada assunto que você estuda, você fica tentando achar uma regra específica, que chega uma hora que você não lembra, porque vai ser tanta regra que você tem. É só minha opinião, mas você pode usar sim. Não, tá certo. E o Tranquilo. conceito que eu expliquei, assim, essa ideia dessa forma, é uma fórmula, não deixa de ser uma fórmula, né? Mas assim, ela aplica-se para qualquer inverso de qualquer matriz. Então, se eu fizer 2x3, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, eu vou conseguir fazer. É trabalhoso, mas eu consigo. Igual os sistemas, eu posso fazer por sistemas. Só que, por incrível que pareça, embora pareça trabalhoso esse método, sistema fica mais trabalhoso É ainda. pior ainda, que eu tentei. É muito trabalhoso. Quanto mais ela fica... Assim, uma matriz 2x2, não é. Só que, assim, se você vai fazer 2x2, você viu os determinantes, que fica de 1, é muito rapidinho você fazer desse jeito. E aí, até por sistema, acaba ficando pior. Mesmo uma 2x2. Mas fica tranquilo, Yuri. Tipo, se dá certo a regra que você viu aí, pode usar. Não, eu vou usar essa geral aí mesmo, porque aí é menos coisa na cabeça. Melhor. Então, eu penso nisso também, mas você fica à vontade. Tem Valeu, regras para 2x2 também. Daí, só que o problema é que depois você acaba se confundindo, porque você fica com um monte de regras e fala assim, nossa, o que eu tinha que fazer mesmo? Inverter aqui, mudar aqui que eu copio, sabe? Você começa a se perder, assim. Quando você só está estudando isso, óbvio que não, né? Tipo, a gente só está vendo isso. Mas imagina, sei lá, daqui 3 anos você não viu mais isso, aí você não vai lembrar uma regra específica, mas às vezes um conceito você lembra. Entendeu? Só uma sugestão. Valeu, professor. Imagina. O MP, o que é o MP? Ele liga e desliga. Você quer falar alguma coisa? Maria Fernanda. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Tá de boa, professor. Tá bom. A prova vai ser só matriz e determinante? A primeira prova? Sim. Nem sei, tem que olhar lá no plano de aula, mas não vai ser só isso, não. Matriz, determinantes, sistemas e acho que vetores. Mas olha no plano de aula que está no Moodle que tem lá. Professor, eu acho que eu tô confundindo na hora de fazer a regra de safos. Sei, diga. É assim, os produtos da diagonal principal, eu vou somar. Isso, você pega o resultado que der. Se der positivo ou negativo, não interessa. Você põe o resultado que der e vai somando os resultados. Aí o da diagonal secundária, eu vou fazer tudo menos. Isso. Vou subtrair, então. Exatamente. Você pega o resultado que der, mas você põe o menos na frente. Então, assim, se der positivo, vai ficar com o menos na frente. Se der negativo, também vai ficar com o menos na frente. Aí vai acabar virando mais, né? Porque vai ficar menos com menos. Entendi. Eu tava somando tipo, tava colocando a diagonal principal mais, aí só o menos, e depois somando de novo. Não, o que você me falou primeiro está correto. A diagonal principal você soma, os produtos lá, né? E os da diagonal secundária você vai subtraindo. Assim, você faz o produto e põe um resultado. Aí, se for da diagonal secundária, você põe um menos na frente. Entendeu? Não que tem que ser negativo, assim, é o resultado que der com um sinal menos na frente. Então, caso o produto da diagonal secundária der negativo, você vai pôr um menos na frente, então vai ficar menos e o menos do produto, daí acaba virando mais, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. De nada. Fazer a gente pensar. Oi? Não, desculpa. Tá dando eco, não tô entendendo. Pessoal, alguém entendeu? Eu não entendi a pergunta. Também não. Deu eco, não entendi. Deu eco. Ficou assim, eu. Falei, vixe, não entendi nada. José, a gente não tá conseguindo entender. Tá dando eco aí no teu, não sei se é o microfone. Pessoal, essa semana eu deixei mais para explicar isso, né? Que eu tinha deixado a semana passada, eu nem coloquei sistemas ainda de equações lineares. Tem as 2 listas da semana passada também, não acrescentei nenhuma lista. Vocês têm alguma dúvida? De lista? Vixe, Maria. Tem? Professor, acho que dá para começar pela 5. Da lista 2? Da lista 2. Tá.
Um construtor tem contratos para construir 3 estilos de casa: moderno, mediterrâneo e colonial. A quantidade de matéria empregada em cada tipo de casa é dada pela tabela. Então, para você construir uma casa do tipo moderno, você usa 5 unidades lá de ferro, 20 de madeira, 16 de vidro e assim por diante. Então, é o estilo da casa e quanto você usa de cada tipo de material. Aí, assim, se ele vai construir 5, 7, 12 casas de cada... 5 do tipo moderno, 7 do Mediterrâneo e 12 do colonial. Quantas unidades de cada material são empregados? Isso você pode fazer primeiro, você podia fazer individualmente, né? Tipo, fazer a conta mesmo sem pensar em matriz, e depois você podia pensar numa matriz para fazer isso, né? Então, por exemplo, é Yuri, né, que me perguntou. É o seguinte... Deixa eu tirar meu fone aqui. Ô Yuri, por exemplo, a gente quer construir 5 casas do tipo moderno. Só que aí, é assim, ó, de ferro eu uso 5 unidades. Então, se eu vou usar, isso é para uma casa, se eu vou construir 5, então, por exemplo, para ferro, eu vou fazer 5 vezes 5, porque são 5 unidades por casa e eu vou fazer 5 casas. Que mais? Para construir Mediterrâneo, eu vou fazer 7 casas, mas eu uso 7 unidades de ferro. Então, mais 7 vezes 7. E se eu vou fazer 12 casas do tipo colonial e eu uso 6 unidades de ferro, então mais 12 vezes 6. Isso aqui é a quantidade de ferro que eu vou utilizar. Certo? Você pode fazer essa conta primeiro, que é bem simples. Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Porque, olha, ele fala quantas unidades de cada material. Aí depois você vai para outro tipo de material. O outro tipo de material é madeira. Você vai pegar lá, quanto que eu vou usar de madeira? Bom, eu vou fazer 5 casas do tipo moderno, mas eu uso 20 unidades. Então, 5 vezes 20. Mas aí eu vou fazer 7 casas do outro tipo, e de madeira do outro tipo eu uso 18. Então, 7 vezes 18. E eu vou fazer 12 casas do tipo colonial, só que madeira eu preciso de 25 unidades. Então, 12 vezes 25. E aí você pode fazer essa conta, e isso vai ser a quantidade de madeira. E você pode fazendo por material. Isso é o item A, na verdade. Tá, eu acho que eu fiz mais ou menos isso, que eu separei por casa. Então, por exemplo, a moderna, a medieval e a colonial, né? Quanto você Aí eu ia gastar para fazer 5 casas? É isso? Isso. Aí eu separei por casas, aí vi o quanto que ia gastar no total de material para cada casa. Aí calculei os preços também, acho que já misturei tudo, a A e a B. E fiz Tá. para essas 3 casas. Então, é essa a linha de raciocínio. Sim, pode ser Ah, então usado. tranquilo. O que mais? Senhor, acho que agora a 7. Resolva em R as seguintes equações. O Pode que eu ser... achei estranho Ah, é que ela fala que são 2 matrizes iguais, né? Mas como... determinantes. Aí que você está se confundindo. Exatamente. Eu frisei bastante a diferença. Ah, Matriz é é verdade. parênteses ou colchetes. Aham. Quando é só barrinha, é determinante. Então, por isso que você se confundiu. Porque se Exatamente por você, isso. se você vai igualar 2 matrizes, se você pensar isso como matriz, que não é, porque a simbologia não é de matriz, aí eu concordo com você. Você tinha que comparar os elementos. Aham. Aí já fica errado, porque no item A, por exemplo, na segunda linha tem o 4. Uhum. E na mesma Foi. posição tem o 3. Como que pode o 4 ser igual ao 3? Mas acontece que você não está comparando matriz, está comparando determinantes. Então, por exemplo, você vai gerar equações. Ó. Imagina, o primeiro determinante. Você concorda que o primeiro determinante vai ser 3x menos 4? Aham. Ó, multiplica lá o 3 e o x, menos multiplica o 4 e o 1. Isso vai ser igual ao outro determinante, que é 2x vezes 4, que dá 8x, menos 3 vezes 1, que é 3. Isso é uma equação. Passa para lá, vai ficar 8x menos 3x, passando para lá, e esse 3 vem para cá. Então, fica menos 4 mais 3. Ó, 3 vem positivo, 3x vai para lá negativo. Aqui vai ficar 5x. Aqui vai dar menos 1. Conclusão, x é menos 1/5. Ah, tranquilo. Aham. O B é a mesma coisa. Toma cuidado com a anotação, Yuri. Isso aí é Aham. anotação de determinante, não é de Nossa. matriz. Comi bronha agora.
Tá certo? Valeu, professor. Imagina. Bom, pessoal, vou deixar vocês pensarem aí mais nos exercícios e a gente encerra por hoje e continua semana que vem. Semana que vem eu vou liberar mais material de sistemas e a gente pode tirar dúvidas se tiver de algum exercício também. Beleza? Beleza. Então, sempre, se ninguém tiver dúvida, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo. Beleza. Tá. Tá tudo certo. Então, tá bom. Se vocês tiverem, entrem em contato. Eu vou parar a gravação, como sempre.